De hoje é encontro com a verdade que nós iniciamos na semana passada e que está no livro Despertar do Espírito. Só lembrando aqui, numa rápida introdução, que a verdade aqui proposta para nós é aquela que transcende o entendimento comum do ser humano, porque é a verdade que se encontra no despertamento da consciência profunda, do self, do si, que é todo aquele campo de proposta da psicologia de Joana de Ângeles. Então, nos percebermos como de fato somos, espíritos eternos em caminhada em busca da perfeição, do progresso infinito. É exatamente esse trabalho de despertamento dessa percepção que é o encontro com a verdade. Tal como Cristo já havia dito: encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Essa expressão de Jesus é referente ao fato de que há todo um campo de imperfeições, de deficiências humanas em perceber a realidade da vida e projetar-se no mundo de ilusões e de sombras que constituem temporariamente a nossa realidade material. Mas vamos aqui começar com a introdução, extraída da carta de Paulo, comentada por Emmanuel, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Não ouvides que antes das obras externas de qualquer natureza, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. E vamos aqui fazer alguns comentários e tentar estabelecer uma ponte com o tema que nós temos nessa tarde do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, quando Emmanuel aqui diz que raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos à vontade, é bom lembrarmos que ele se dirige a nós, sobretudo, os espíritas. E isso aí já é para nos causar certo cuidado de reflexão, pelo seguinte: uma grande maioria não entende essa necessidade que Emmanuel aqui destaca, que é a de manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Em verdade, Emmanuel aqui se refere ao fato de que, para que nós nos habilitemos a manobrar esses pesados instrumentos, temos que estar com um compromisso íntimo de renovação moral, espiritual, de despertamento do nosso lado espiritual mais profundo, que, aliás, é a proposta do estudo de Joana de Ângeles. Aqueles que estão abertos a um processo de renovação profunda dos seus valores da vida é que se encaixam no que Emmanuel aqui coloca. E ele continua dizendo o seguinte: usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração, que é exatamente o que nós nos propomos aqui durante esse estudo. Por quê? Esse estabelecimento, boa tarde, definitivo da harmonia no coração tem tudo a ver com todo esse processo de percepção renovada da vida, que começa através do intelecto, do pensamento, adentra-se na área do sentimento e que se estabelece através da vivência o quadro completo, o círculo completo. Mas voltemos aqui ainda ao texto.
não ouvides que antes das obras externas de qualquer natureza, tens de fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Como é isso? Ele está dizendo a nós o seguinte: olha, não adianta você querer atirar-se a fazer o bem se você ainda não trabalhou um campo de renovação íntima em você a respeito da própria vivência desse bem. Porque senão você vai se tornar vítima das armadilhas do ego, das projeções, de querer parecer aquilo que de fato você ainda não é. Você se propõe a um trabalho de ajudar os outros, envolver-se em campanhas, mas dentro de você não foi feito ainda um trabalho de construção da sabedoria e do amor, no sentido de, a partir do alto amor, da autoestima, do encontro pessoal com a sua realidade eterna, você se habilitar da forma mais eficaz a quando for ajudar o próximo. Não está atrás de reconhecimento, de pagamento, nem de circunstância nenhuma de agrado para continuar fazendo o bem. Para que você se habilite a fazer o bem nessa linha, primeiramente você tem que trabalhar com você mesmo. Desde a construção do entendimento, da sabedoria e do amor, para a partir daí você partir para as ações que abrangem o próximo, a sociedade, sem riscos de quedas e de frustrações, como muitas vezes ocorre mesmo dentro do meio espírita, que na prática e no movimento espírita não deixa de ser um movimento religioso com todas as imperfeições humanas envolventes. Então, para que a gente faça como Emmanuel aqui propõe, primeiramente, a aquisição do conhecimento, do entendimento da nossa realidade espiritual e eterna, o despertamento para os valores que são a consequência desse entendimento, para a partir daí você está muito bem habilitado a alcançar o próximo, ou aquilo que está fora de você. Como nós vemos, há conexões muito grandes entre as mensagens de Emmanuel e a psicologia de Joana de Ângeles. E essa conexão, quando nós vamos ler aqui essas obras comentadas por Emmanuel, que são ao total 7 obras, né? A última que saiu agora foi Cartas Universais e Apocalipse, inclusive nós recebemos recentemente, são 7 obras, e essas obras, quando nós vamos ler na introdução, tem uma introdução nelas que é de Joana de Ângeles, e que fala justamente sobre como, nas mensagens de Emmanuel, há toda uma proposta de conteúdo psicológico renovador. Então não é ideia minha isso que nós estamos comentando aqui. De fato, desde a própria introdução dessas obras, há um comentário de Joana de Ângeles a respeito disso. Vamos agora então adentrarmos no tema Encontro com a Verdade e possivelmente, dependendo do horário, iremos iniciar um tema novo, mas ainda temos aqui várias análises e entendimento dentro do que havíamos começado a trabalhar na semana passada. Eu trouxe aqui, eu resgatei os 2 últimos slides do último estudo para conectar com os de hoje. Abrindo-se ao eu superior, os conflitos cederão lugar aos sentimentos de beleza, de automisericórdia e autocompaixão, sem o pieguismo mórbido da autopiedade, depressiva, enfermiça. Ante esse self, não haverá julgamentos tormentosos ou impositivos de punição. Poxa, quando nós lemos esse texto, nós vemos como ele se encaixa perfeitamente com aquilo que foi vivenciado pela experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Pode ver que há uma conexão muito grande. Vamos entender por que eu estou fazendo
esse contexto. Abrindo-se ao eu superior, os conflitos cederão lugar aos sentimentos de beleza, de auto-misericórdia, de autocompaixão. Porque é o seguinte, os sentimentos negativos, tais como arrependimento, punição, ciúme, possessividade, todos esses sentimentos que trazem um conteúdo pesado e complicado no entendimento humano, têm uma origem no ego doentio, no ego que gosta de culpar e punir. Ora, quando nós nos abrimos nessa proposta de Joana de Ângeles ao eu superior, que é o Cristo interno em nós, essas propostas autopunitivas não têm vez, que foi, aliás, o que ocorreu naquela experiência do apóstolo Paulo, quando ele cai do cavalo, pela percepção da visão do Cristo, e de imediato a proposta dele perante aquilo que para ele causava um maior impacto existencial foi: Senhor, que queres que eu faça? Expressando dessa forma as aberturas de conexão com o eu superior, numa proposta de: não interessa o que eu errei, eu quero saber o que é que eu faço daqui em diante. Não quero nem ter ideia da quantidade de besteira que foi minha vida até agora. Eu quero saber agora, de agora em diante, o que é que eu tenho que fazer. Então, essa é a proposta do eu superior, do Cristo interno, na qual, quando nós, pelo entendimento que estamos trabalhando aqui, nos abrimos a esse eu superior, as possibilidades de crescimento, de autoiluminação, de renovação espiritual profunda, estão todas postas para que nós tomemos conta. Porque quem cerceia, quem dificulta tudo, é o nosso ego, estabelecido desde diversas encarnações, num processo de culpa, sofrimento, doença e problemas, aonde a criatura humana ficou de forma quase que enlouquecida, estabelecendo para si mesma, através dos mecanismos de sofrimento, a punição pelo erro que mais adiante ela vai e repete. Porque o único meio que de fato existe para que a gente pare de estar errando e sofrendo é despertando para a vivência máxima do bem, que foi o que houve com o apóstolo Paulo. Essa é a proposta de solução definitiva. E não de ficar se questionando e martelando quanto é que eu errei em outras encarnações, como é que está a minha vida difícil agora, porque a minha vida tem que estar cheia de problemas, porque eu estou em resgate. E nessa maneira de encarar as dificuldades da vida, o mais comum é criarmos problemas novos, nem resolvermos os antigos e criarmos problemas novos. Já nessa proposta que nós estamos aqui trabalhando, é abrir-se ao bem renovador e que resolve tudo, desde que feito com qualidade, com eficácia. Porque se for feito assim, resolve o passado. Não há mais aquilo de a gente ficar se martelando numa vida de postura medíocre e infeliz, mesmo tendo tido o encontro que deveria ser o mais marcante, deve ser o mais marcante em nossa vida, que é o encontro com o cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. É a presença do Consolador em nossa vida, no mesmo nível de possibilidades de renovação que foi quando o próprio Cristo esteve na Terra entre nós. É esse o momento que nós estamos vivendo agora. Só que envolvido por 1000 problemas, arrastado em diversas encarnações, a gente fica problematizando tudo. Vocês imaginam que seria como se naquele encontro que Paulo teve com Jesus,
Paulo fosse colocar as dificuldades dele. Ô Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí não dá. Realmente ele ficaria totalmente inabilitado. Mas aí nós somos aqui chamados a trabalhar um nível de percepção da realidade espiritual, onde possamos, de fato, aproveitar ao máximo a nossa atual encarnação. Ante esse self, não haverá julgamentos tormentosos ou impositivos de punição. É assim que a gente deve, de fato, estar consciente e convicto para cessear as fontes que minam dentro de nós pelo nosso passado de erros, em querer sabotar as possibilidades de felicidade que nós temos na nossa vida atual. Que de uma vez por todas, eu quero lembrar aqui, não tem por base as ilusões do mundo materialista. A felicidade, que é a proposta espiritual profunda, ela não tem a ver em a gente estar agora numa boa estabilidade econômica, vivendo um relacionamento afetivo maravilhoso, estando com a família sem problema nenhum, todo mundo vivendo em harmonia, feitas as propagandas de margarina na TV. Tem nada a ver com isso. A proposta de felicidade real, que é essa que a gente está trabalhando aqui, tem a ver com ter uma vida de problemas, de dificuldades, que a cada dia se renovam, mas ao mesmo tempo ter a percepção do real valor que a gente traz dentro de nós, da imortalidade, para encarar tudo de uma forma suave, equilibrada, como era a proposta do Cristo. Que, aliás, é o próprio sinônimo do Consolador. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa é a proposta do Cristo, que é a mesma que nós estamos trabalhando aqui, que é de encarar esse mundo material, cheio de vicissitudes e transformação, no seu verdadeiro lugar. Qual é o verdadeiro lugar desse mundo? Isso é um mundo da ilusão dos sentidos físicos, que só se conecta conosco em termos de realidade porque a gente tem um sistema nervoso e de sentidos associado a esse sistema nervoso deficitário. Se tivéssemos um aprimoramento de fato perceptivo da realidade, o mundo material seria visto por nós como um grande conjunto de diversidade de energias em processo de velocidades variáveis, com aparentes estados transitórios de condensação. Tudo. Porque tudo que fere os nossos sentidos físicos no mundo material é mentira. E de fato é, não só segundo a proposta da física quântica, ou até mesmo das filosofias e religiões do Oriente, mas essa que a gente também trabalha no estudo de Joana de Ângeles. Nessa percepção real da vida, o que fere os sentidos físicos é ilusão. Porque se a gente tivesse uma visão muito boa, a gente perceberia as nuances temporárias e fugidas da solidificação da energia, mas não veria nada de efetivamente real e sólido. Quando a gente vai trabalhando a percepção da realidade espiritual na proposta de psicologia de Joana de Ângeles, na medida em que de fato isso vai acontecendo e a gente vai abrindo espaços para a prática da meditação, da meditação também reflexiva, as coisas começam a entrar num padrão de valores diferenciados daqueles que habitualmente a gente poderia estar tendo. Continuemos. Esse encontro reconfortante
que é o encontro com o self superior, inspira o bem, o ético, o nobre, o fundamental, alterando o quadro de valores humanos individualistas para uma visão mais consentânea com a realidade do grupo social, a princípio, da humanidade em geral, imediatamente. Esse encontro com o self superior, ele é reconfortante, ele inspira o bem, o ético, o nobre, o fundamental. E, aliás, é o único meio seguro de nós nos envolvermos nas atividades do bem sem receios de estar fazendo algum tipo de opção errada, sem receios de ingratidão. É a única possibilidade, de fato, de a gente envolver-se na prática da caridade profunda e autêntica, porque não haverá brechas de reserva para tentar ver o resultado do que a gente fez, de tentar ver se aquela atitude, aquele esforço nosso foi compensado. A gente só consegue fazer isso na medida em que os valores do ego vão perdendo voz e os valores do eu superior vão ganhando diretriz na nossa vida. Aí a gente ajuda alguém em necessidade, ou alguém com problema, ou a gente se interage em comunidades assistenciais sem estar nem aí com reconhecimento de nenhum nível. Isso só ocorre na medida em que o eu superior vai sendo desperto e as estruturas do ego vão sendo enfraquecidas. Porque são essas estruturas do ego que faz aquele papel da advertência do Cristo. Façais o bem com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Essa esquerda que eu saiba, nós podemos figurar ela como os valores do ego, sem que a gente fique com a memória de estar acompanhando o resultado das nossas ações do bem. A gente faz e entrega a Deus. Fazer o bem em termos de atitude, em conexão com o eu superior, é fazer o bem e está feito. Nada de receio nenhum sobre o resultado. Certeza absoluta que fez o que tinha de fazer. E não tem com que ficar esperando reconhecimento, louvor, gratidão de ninguém. Bom, é esse ponto. Só se consegue isso na medida em que os valores do eu interno, do self, do si, vão tomando conta do nosso pensamento, das nossas atitudes, e em todo um campo de renovação íntima em nós, que agora nos conecta com o Cristo interno. Aquele estado, outra vez, voltando a citar do apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando a gente analisa essas propostas da psicologia de Joana de Ângeles, associado ao entendimento profundo do Evangelho, nós vemos de forma bem clara que é o seguinte: tudo aquilo que a gente identifica como sendo pessoal, como sendo característica que nos identifica com os valores da personalidade, eles são estruturas de engano. Verdade? Durante cada experiência encarnatória nossa, as interações que nós tivemos desde a infância, com os pais, com os amigos na escola, até atingir a vida adulta, faculta com que tenha se estabelecido em nós um nível de gostos, de tendências, de sensibilidades, que sabe o que é que foram, se a gente for analisar direito, uma coxa de retalhos. E tem gente que se apega a essa coxa de retalhos como se ela tivesse vida eterna. Ninguém reencarna para ser a mesma pessoa.
para ser a mesma coxa de retalhos. E por que apego a ela? Porque isso que nos foi emprestado pelos valores da educação desde quando nós éramos crianças, ou até mesmo quando estávamos ainda no ventre de nossa mãe, foram empréstimos. Alguns dos quais a gente identificou-se e segurou-se a eles, e outros que descartou. Mas a essência nossa mesmo, a qual a gente precisa dar atenção para ter convicção de imortalidade, essa essência é a do Espírito em termos de profundidade, que está além da experiência encarnatória atual. É esse trabalho do despertamento do si, do self, ou na nossa conexão com o eu superior, com Cristo em nós. Aqui no final diz assim: para uma visão mais consentânea, mais em harmonia com a realidade do grupo social, a princípio, da humanidade em geral, imediatamente. Imediatamente é logo em seguida. Então, o que Joana de Ângeles aqui fala é que, primeiro de tudo, é preciso um encontro conosco mesmo, com o eu profundo, onde ela diz: esse encontro reconfortante inspira o bem e o ético. A partir desse encontro com a nossa própria imortalidade, é que nós nos habilitamos de fato a estender um nível de harmonia, de amor aos outros, que começam com aqueles que fazem parte do nosso grupo social, de imediato, porque passam a perceber nas próprias vibrações magnéticas e espirituais nossas um nível de paz e de segurança face esse trabalho de renovação que já está acontecendo. E depois, como aqui é colocado, a humanidade em geral, em seguida. Porque, de um modo ou de outro, cada um de nós é um ponto de influência e de recepção de influência dos demais. Se nós fazemos o trabalho exitoso conosco mesmo, a partir de nós alcançamos aqueles que convivem conosco, indiretamente aqueles que estão mais afastados. Enquanto isso ocorre, o próprio ser se eleva emocionalmente e se liberta dos conteúdos extravagantes, da ilusão, do ópio autojustificador das condutas experienciadas. Na sua condição de psicoterapeuta incomum, Jesus enunciou com precisão e sem reservas: busca a verdade e a verdade te libertará. Vamos analisar esse conteúdo. Então, na medida que vai se processando essa conexão nossa com o eu superior, nós nos libertamos dos conteúdos extravagantes da ilusão, do ópio justificador das condutas experienciadas. Vamos entender aqui essa frase, essa expressão meia longa: ópio autojustificador das condutas experienciadas. Porque é assim, oportunamente nós inclusive comentamos isso em outro contexto. Todos nós, se estivermos em relativo equilíbrio mental, psíquico, tomamos as atitudes e as ações que temos certeza serem as certas, as corretas. Ninguém que esteja no bom uso das faculdades mentais vai tomar uma atitude que ela sabe que é errada e que prejudicaria, sobretudo a ela mesma. Mas o que é que mais ocorre? É que no comportamento critificador habitual
que nós temos de criticar pessoas e atitudes que não estão em harmonia com as nossas, toda vez que nós estabelecemos qualquer nível de crítica a alguém, o que é que essa pessoa vai fazer? Se for, por exemplo, nós mesmos, vamos nos justificar, é claro. Nós não agimos feito loucos. Se a gente toma qualquer atitude em fazer uma escolha, em agir em determinada situação, a gente tomou tendo certeza que aquilo era a atitude certa para ser feita. E aí vem alguém e critica. O que é que a gente vai fazer? Vai ouvir a crítica? Por mais abalizada que pudesse ser essa crítica? Claro que a gente vai, como atitude humana e natural, se justificar. E vai dizer, não, eu agi assim por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Voltando aqui ao texto, vejamos bem a expressão. Se liberta dos conteúdos extravagantes da ilusão, do ópio, que é um vício, autojustificador das condutas experienciadas. É porque na medida em que de fato nós estamos nessa conexão profunda com os valores espirituais elevados dentro de nós, nós não temos necessidade de estar nos justificando para ninguém. Então alguém chega e não entende ou critica determinada atitude que a gente tomou. Possivelmente a reação mais natural que vai ocorrer é um silêncio absoluto sobre aquela crítica que foi passada. Aqui a gente se lembra até aquela situação, né, vivenciada por Jesus com Pôncio Pilatos. Inclusive, como é ligado ao nosso tema, não poderíamos deixar de fazer menção. Quando ele chega e diz, que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. Não havia nada que pudesse ser dito que ajudasse o mínimo aquele que tinha absoluta ignorância dos valores espirituais da vida. Então, não poucas vezes, a nossa reação de querer justificar atitudes que a gente tomou ou deixou de tomar, ela é ainda o resultado do nosso envolvimento com as estruturas do ego, carente de ser compreendido, aplaudido pelos outros. E que quando a gente toma uma atitude que é contrária ao que alguém acha que é certo ou não, a gente fica tentando se justificar. Mas se de fato nós estivermos estabelecendo conexão profunda com o eu superior, esse vício autojustificador perde hábitos de expressão em nós. Na sua condição de psicoterapeuta incomum, Jesus enunciou com precisão e sem reserva: busca a verdade e a verdade te libertará. Aqui tem 2 pontos interessantes para que nós analisemos. Veja, o primeiro deles é o seguinte, e isso é colocado pela doutrina espírita para nós reiteradas vezes, mas claro, não ganhou ainda a profundidade que deveria ganhar. E qual é? Vejam, é o resultado dessa expressão. Tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. As leis divinas governam o universo na Terra, fora da Terra, em todo lugar. As leis espirituais governam a vida espiritual. Tudo está no seu lugar. Os desequilíbrios, as imperfeições do comportamento humano recebem, perante as leis divinas, as possibilidades de retificação mais próximas ou mais adiante. O máximo que a criatura humana pode fazer para não criar casos novos, nem perturbar a sua própria experiência encarnatória, é aliar-se profundamente à harmonia com essas leis divinas. Mas isso de estar querendo consertar os outros, melhorar o mundo,
achar que tal coisa não deveria ter acontecido, principalmente as coisas drásticas, de que poderia ter sido de outro modo, mas não foi. Ter esses tipos de reações humanas é perfeitamente compreensível para quem ainda não está espiritualmente desperto. Para quem continua na névoa do materialismo e de achar que tem um mundo ideal, possivelmente melhor do que o que Deus criou, compreensível. Mas para nós espíritas, pelo amor de Deus, o espírita que estuda e compreende a respeito, inclusive, das próprias leis espirituais da vida, sabe que tudo está no seu lugar. E de que quando algo acontece aos nossos olhos que parece ser injusto, errado, é porque os nossos olhos são imperfeitos. E a gente não abrange o conteúdo da vida. E por isso fazemos os nossos juízos atropelados e problemáticos. Mas se a gente tivesse a exata compreensão da vida, tudo que acontece, por mais anômalo que pareça na Terra, a gente entenderia porque aconteceu. E perceberia como por trás de tudo as leis divinas estão atuando. Porque é assim que a gente aprende com o Espiritismo. Está certo que as demais doutrinas religiosas entendem que quem manda na Terra é o diabo. Bom, para essas que acham que a doença, problema e dificuldade foi a armação do Satanás desde quando enganou Eva, a gente não pode ir muito longe. Mas para o espírita que entende exatamente o contrário, que vive num mundo e num universo perfeitos, guiado e conduzido por leis perfeitas, aí, pelo amor de Deus, a gente tem que consertar tantas vezes quantas forem necessárias a nossa maneira de observar a vida e a realidade da vida. Porque se a gente estiver trabalhando bem os valores espirituais, para nós é assim. É uma expressão que eu já ouvi e é para ser bastante verdadeira em nós. Tudo está zen. Tudo está no seu lugar. Tudo está acontecendo no seu lugar. Ah, mas está havendo crimes e injustiça. O problema é que a minha visão de percepção ela é limitadíssima. Mal alcança a experiência encarnatória atual. Mas o que eu sei e o que vocês sabem é o quê? A perfeita lei de amor, justiça e misericórdia de Deus. Isso a gente aprende no Livro dos Espíritos. Mas é preciso que a gente interiorize essas informações. Desperte espiritualmente para elas, para poder aproveitar ao máximo a nossa experiência encarnatória atual, nos tornando agentes do bem, da caridade, com um autêntico desprendimento, da identificação com o eu superior. É isso que nos cabe. Agora, querer, nas armadilhas e confusões que o personalismo e que o nosso ego faz, que as coisas se adaptem à nossa experiência encarnatória, aí, pelo amor de Deus, não é esse tipo de felicidade prometida por Jesus e nem pelo Espiritismo. Então, na sua condição de psicoterapeuta em comum, Jesus enunciou com precisão e sem reservas: busca a verdade, e a verdade te libertará. A questão é só uma, que a gente já refletiu aqui inúmeras vezes, mas sempre precisa. Será que de fato a gente quer ser livre? Porque estar livre não significa estar irresponsável. A liberdade proposta pelo Cristo é responsabilidade profunda pelas nossas escolhas, pelo que a gente faz, pela nossa caminhada evolutiva. É não responsabilizar ninguém, nem coisas, nem circunstâncias. E aí a gente tem que retornar à pergunta: será que a gente quer ser livre?
nessa proposta que o Cristo colocou e que Joana de Ângeles aqui nos lembra, porque se de fato a gente quiser, nós encontraremos a verdade e nos tornaremos livres. Aliás, essa verdade há tempo que corre atrás de nós, como inclusive porta de libertação, mas a gente fica se agarrando à ilusão e à mentira, ao erro e ao sofrimento. Quando a gente, de uma vez por todas, quiser largar essas bengalas, porque erro, sofrimento, culpa e pagamento são bengalas que nós nos condicionamos durante muitas experiências encarnatórias e que agora podemos, caso queiramos, largar de vez. Não se trata de uma verdade religiosa, de uma filiação doutrinária a este ou aquele agrupamento de fé, de adesão a um ou outro partido político, social, de compromisso cultural, filosófico, artístico, mas da verdade que paira acima de todos os limites estabelecidos por grupos, igrejas, organizações e escolas. Então, é interessante aqui analisarmos. Não se trata de uma verdade religiosa, de filiação doutrinária. Vejam como Joana de Ângeles coloca, porque quando nós analisamos direitinho a proposta de libertação e de espiritualidade que veio através do Espiritismo, e que na verdade é a mesma que veio através do Cristo, ela não precisa exatamente estabelecer-se em termos divisórios e nem poderia em religião nenhuma. Entendamos bem, Jesus, quando esteve na Terra, ele não veio criar uma nova religião. Ele veio, diante das religiões que os judeus tinham, colocar as sementes da religiosidade profunda, da espiritualidade profunda. A questão de terem surgido face necessidades humanas temporárias, as primeiras igrejas cristãs, que foi a Igreja do Caminho, relatada no livro Atos dos Apóstolos, é o reflexo de uma circunstância humana temporária. Tal como nos dias de hoje, os agrupamentos que surgiram a partir da revelação do Espiritismo tornou-se uma necessidade temporária. Na verdade, o Espiritismo veio para amparar todas as religiões, mostrar que em todas elas, sobretudo as grandes religiões da humanidade, elas tinham e têm algo em comum: o amor e a identificação com o Criador Supremo. Isso está no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, em todas as religiões. Nesse aspecto, o Espiritismo, como aconteceu com a palavra do Cristo no início da era cristã, veio para ajudar todos. E aí não precisa dizer, mas novamente ninguém quis. E aí se formou como necessidade de sustentação, de fortalecimento daqueles mesmos que se tornaram instrumentos da revelação nova, o estabelecimento do que hoje nós chamamos de centro espírita, até de certa maneira tentando diferenciar de que não é uma religião nova, de que não é uma nova religião. E, na verdade, o Espiritismo, em termos da identificação religiosa e espiritual profunda, não tem nada daquilo que a maioria ou a totalidade das religiões na Terra tem: um sacerdócio, um cerimonial, um conjunto de dogmas. Nada daquilo que é parte essencial
nas religiões da humanidade. O Espiritismo não tem. No entanto, o Espiritismo não deixa de ser essencialmente e profundamente religioso, espiritual, mas não interage com aquilo que caracteriza a maioria das religiões. Nesse aspecto, hoje nós temos nos centros espíritas estabelecidos aquilo que a princípio é modelo à igreja cristã primitiva, desde a casa do caminho pelos apóstolos, aonde a união, o agrupamento deles propiciava possibilidade de assistência, de amparo social a pessoas mais desvalidas economicamente e, ao mesmo tempo, servia para intensificar o nível de conexão de espiritualidade deles com Cristo. E nisso se estabeleceram os primeiros agrupamentos religiosos autênticos do cristianismo, antes chamados apenas de irmãos do caminho. Pois não, Cleide? O Espiritismo define como ciência, filosofia e religião. Religião nesse sentido que você está falando de espiritualização, mas não deixa de ser uma religião, porque, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, o Ibope está fazendo uma pesquisa, e diz, qual a sua religião? Se eu pratico o Espiritismo, eu vou dizer que a minha religião é o Espiritismo. Sem dúvida. Então, no sentido de... porque existe muita polêmica em cima disso. Existe por exemplo, dizer que Haroldo e Severino Celestino estão introduzindo a religião dentro do Espiritismo. Isso é um absurdo. Quer dizer... É bom entendermos bem, porque o radical da palavra religião, que está em religare, ele tem o seu aspecto de significado como ligação entre o homem e Deus. Nesse aspecto, o Espiritismo, claro que é religião, porque ele propicia a união mais íntima possível do homem com Deus. Agora, pelo aspecto caracterizador tradicional da religião, o Espiritismo não seria religião nesse aspecto. Por quê? Porque não tem padres, sacerdotes, pastores, não tem rituais, não tem cerimonial, não tem nada daquilo que caracteriza em termos externos a religião. Na essência, o Espiritismo é profundamente religioso, mas no aspecto formal e externo, ele não seria religião. É claro que os espíritas que são abertos ao estudo não confundem e não há nada o que confundir. Infelizmente, às vezes devido até mesmo o personalismo, o egocentrismo que nós estamos trabalhando aqui nesse estudo de Joana de Ângeles, alguns espíritas abrem portas a querer achar que por isso o Espiritismo não é religião e que no Brasil, sobretudo, se estabeleceu um religiosismo que estaria desvinculado da proposta do codificador. Bom, o absurdo não tem tamanho até onde chega. A questão toda é, normalmente se percebe que aqueles que não querem que o Espiritismo seja visto como de 3 aspectos, ciência, religião e filosofia, é porque querem ou desejariam que o Espiritismo não trabalhasse da forma tão veemente que trabalha a reforma moral, o aperfeiçoamento espiritual daqueles que são adeptos ao Espiritismo. Porque é justamente nesse aspecto de trabalho da renovação íntima, como proposta do Evangelho do Cristo, que nos identifica com o ideal religioso do Espiritismo. Mas, de fato, no aspecto formal, o Espiritismo não tem nada de religião, que, aliás, a igreja cristã primitiva que eu me referi também não tinha. O formalismo, o ritualismo, o estabelecimento do sacerdócio é construção humana, que veio aderir à igreja cristã primitiva e, infelizmente, criou muito problema devido a isso, que é de onde vêm as divisões religiosas até os dias atuais, no cristianismo. Mas, de fato, hoje nós, como espíritas, podemos entender muito bem o tríplice aspecto que o Espiritismo tem. O que é classe? Pois não? Claro, hoje eu acompanho
Esse termo espírita cristão, que também várias vezes é usado até por Emmanuel, em várias mensagens, ele tanto é sinônimo de espírita kardecista, porque, na verdade, o verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. Por outro lado, a terminologia, ela apenas serve para identificar as variantes dos vocábulos que as línguas têm. E nós espíritas temos que aprender a não dar tanto valor ao vocábulo em si, e mais ao sentido simbólico e próprio do termo, sem aderir tanto à forma gramatical ou de escrita do próprio vocábulo, né? Mas é interessante porque realmente tanto se diz espírita kardecista, identificando que é alguém que tem, em termos de identificação, a proposta vinda pelo codificador, como também um espírita cristão, como sendo aquele que de fato identificou-se plenamente com a proposta do Cristo e associado a ela está agora no Espiritismo. É bem interessante isso aí. Então, a questão é que não se trata de uma verdade religiosa, porque em essência nós somos espíritos. E para frustração de alguns, existe ao redor da Terra, em diversas colônias espirituais, aonde os espíritos temporariamente estagiam, identificações e agrupamentos religiosos semelhantes ao que havia aqui na Terra. Então nós vamos tomar conhecimento, desde as obras de André Luiz, de que lá no plano espiritual nós podemos, alguém desencarna católico, vai encontrar a sua igrejinha católica, seu padre para continuar se confessando, e a percepção de que não entende o que aconteceu, mas a vida continua. Até que outras situações de reencarnação surjam e dê prosseguimento ao despertamento espiritual profundo da pessoa. Então quero até lembrar, por exemplo, naquela obra Entre a Terra e o Céu, uma freira que ajudava o enfermeiro, Mário. Mário era enfermeiro e ele tinha, em termos de proteção espiritual, o acompanhamento de uma freira que dava assistência a ele durante toda a sua atividade de enfermagem. E André Luiz tem uma situação lá no livro que ele chega com o seu guia espiritual e eles confabulam sobre o entendimento da freira, mas ela sabe que é um espírito, que não é mais, porque ela se vestia, claro, como uma freira, estava lá ajudando o Mário. E aí o espírito orientador de André Luiz diz: não, e qual a diferença que isso faz? Não, mas ela sabe que ela desencarnou? Não, ela não sabe. Mas e quando é que ela vai saber? Quando for necessário. Então, a gente vai aprendendo o seguinte, é que as construções, os condicionamentos arraigados que a gente tem durante a experiência encarnatória, tem ao redor da Terra, em diversas faixas vibratórias, onde colônias espirituais se estruturam, cidades espirituais se estruturam, as possibilidades de condicionamentos e de percepções que a pessoa tinha durante a encarnação. O grande problema que houve lá em nosso lar, que foi uma revolução que houve lá, não foi os hábitos de comer carne, né? Que os espíritas, quando passam por essas passagens dos livros de André Luiz, acham melhor nem entender e pular a página. Porque lá em nosso lar tem um capítulo chamado Problema de Alimentação. E qual foi o problema? Um grupo de espíritos que desencarnou viciado em comer carne,
estava sofrendo por, entre aspas, inanição, estava se sentindo muito fraco, porque se não tivesse carne para eles comer, eles achavam que não aguentavam. E há um problema lá sério, porque para botar ordem na casa ou na cidade, eles tiveram que ser colocados. Quem ainda não se lembra dessa história, por favor, vá ler lá em Nosso Lar. Eles foram colocados em calabouços. Quem leia, que analise, estude. Porque os livros espíritas acontecem o que acontece com a Bíblia. A pessoa só encontra na Bíblia o que quer. Quem quiser fazer o mal e matar alguém, vá ler lá na Bíblia. Vai encontrar inúmeras passagens que... Tem até aquelas que, entre aspas, o Senhor tinha mandado que o povo de Israel acabasse com outra tribo e não poupasse nem as crianças, por exemplo. A pessoa encontra na Bíblia o que quer. Se quiser encontrar ensinamentos sublimes do mais profundo amor, tem até a figura maior que é o Cristo. Mas assim também acontece com livros espíritas. O pessoal lê o livro espírita e só encontra o que quer. Então, voltando à questão, os condicionamentos que a gente tem aqui na Terra levam para o mundo espiritual. E pode ser um problema. Lá em Nosso Lar houve essa confusão lá por causa de alimentação de carne. Mas vejam só, a dificuldade maior, voltando ao que nós estávamos comentando aqui no texto, é de que a verdade, que é a proposta desse estudo, não está presa ao entendimento de nenhuma religião. Porque essa verdade, ela é profundamente espiritual. Isso faculta com que, vejam que situação interessante. Há pessoas que estão na igreja evangélica, na igreja católica, em igrejas orientais, em qualquer lugar, vivendo um nível de consciência desperta, profunda. Ora, essa é a verdade que nós estamos aqui trabalhando o entendimento. E não são espíritas. Pois não. Eu vi uma reportagem, parece que foi na Globo, quando o Chico estava reencarnado. E por causa da doença que estava muito séria com ele, esse é um espírito que me carne. Eu não sei se foi real isso aí. Certo. E os médicos aconselharam a ele a continuar a comer carne para fortalecer o corpo físico dele até ele virar mais um pouco. Isso aí foi realidade ou foi? Ou foi criação jornalística? Exato. Uma das coisas que são mais controversas no movimento espírita, entre outras, é a questão da carne. Primeiramente porque, pelas atividades mediúnicas que Chico exercia, e pelo que ele escreveu em livros como Desobsessão, Missionários da Luz e várias crônicas de Humberto de Campos, dá a entender que ele não comeria carne, porque ele estaria escrevendo uma coisa e fazendo outra. Por outro lado, o próprio exercício mediúnico contínuo dele é colocado que no dia da reunião mediúnica, pelo menos, as pessoas que participem não comam carne. Qual era o dia que Chico não estava trabalhando mediunicamente? Eis a questão de reflexão. Por outro lado, foi perguntado a ele, e eu não posso negar isso, no programa Pinga Fogo. Chegaram para Chico no programa Pinga Fogo e disseram: Chico, nos diga aí o que é que você acha sobre alimentação vegetariana ou se pode comer carne ou não. E você sabe o que Chico disse no Pinga Fogo? Chico disse o que as pessoas tinham necessidade e queriam ouvir. Do mesmo modo que quando ele foi interrogado mais de uma vez se ele era Allan Kardec, mesmo a gente sabendo que existem inúmeras provas de que ele dizia até chorando: tá doido? Que história é essa? Mas ele sabia que ele era. A questão é o seguinte:
A espiritualidade, inclusive isso é relatado para nós em várias obras de André Luiz, elas têm o seguinte: uma coisa é a verdade, outra coisa é a verdade que você pode digerir, que você vai poder aproveitar. O Evangelho já dizia: não jogueis pérolas aos porcos, na mensagem de Jesus, que já era no sentido de que, se você vai dizer uma coisa de valor a alguém que não sabe dar valor, se poupe. Você está jogando pérolas aos porcos. Você só pode dizer aquilo que o outro vai ter entendimento e possibilidade de proveito. Então, na verdade, veio aqui em Caruaru, há uns 10 anos atrás, uns representantes da caravana Alta de Souza. É uma caravana que percorre todo o Brasil em tarefas de caridade e de divulgação do Espiritismo. Um desses organizadores esteve aqui em Caruaru. O nome dele é parecido com esse, Rodan, ou um nome parecido. Na ocasião estava eu e Sabino, que é lá do SEC. Quando esse Rodan, que percorre o Brasil todo e que era vegetariano, e que foi perguntado no encontro que teve aqui na AME sobre o vegetarianismo. E aí ele disse textualmente o quê? Até foi perguntado sobre Chico comer carne. E ele tinha dito que mais de uma vez, em uma oportunidade que teve de visita lá com Chico e de irem a restaurante, havia situações nas quais aonde, para não constranger os profitentes, quando botavam o prato e botavam carne, essa carne do prato de Chico jogava fora, não comia. Isso, esse representante dessas caravanas Alta de Souza dizia. Para ele não tinha a menor dúvida que Chico era vegetariano, mas ele evitava constranger uma certa quantidade de espíritas que quer morrer, mas não quer deixar de comer carne. Para não criar constrangimento a esse pessoal, ele tinha uma atitude que alguns poderiam dizer falsa, mentirosa, mas que na verdade era no aspecto de tolerância e de compreensão. Então eu coloco muito em dúvida quando alguém diz com convicção que Chico comia carne, porque na verdade realmente são muitas as obras de André Luiz, de Humberto de Campos e de Emmanuel que é feita advertências para os espíritas não comerem carne. Em termos científicos, a gente sabe, eu mesmo até por experiência pessoal, que é uma mentira, é uma falácia. Recentemente, porque deixar de comer carne em processo de renovação, quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, há mais de 35 anos atrás. Mas o que é que houve? Hoje em dia, que já faz muito tempo, a última vez que eu fiz um check-up de saúde e que tirei as taxas do meu sangue, para o cardiologista que me acompanha, a proporção de ferro e de outros nutrientes do meu sangue é como se eu fosse um gaúcho que come carne 3 vezes ao dia. Em termos de níveis sanguíneos. Então é uma mentira, é uma falácia dizer que a carne é necessária para que alguém mantenha a saúde dela, o equilíbrio orgânico. Agora acredita quem quer. Quem gosta realmente e não quer largar a comida de carne, fazer o quê? Agora que realmente os livros de André Luiz batem muito em cima disso. Porque eu digo a vocês, não é só Missionários da Luz, não é só a citação de Nosso Lar, tem um livro, Os Mensageiros, também tem lá um capítulo a respeito disso. No livro O Consolador de Emmanuel tem uma pergunta e uma resposta direta sobre a questão. E tem também... E tem também em vários livros de Humberto de Campos. Humberto de Campos tem um livro que é bem explícito sobre isso, que é uma crônica chamada Treino para a Morte. É do livro Crônicas de Além Túmulo. Então, Treino para a Morte.
ele fala sobre aquilo que a pessoa deve dispensar como sendo essencial para ele entrar bem no mundo espiritual. Primeiro era a questão dos vícios, onde ele salienta o uso do tabaco e do álcool. Terceiro era a questão da alimentação de carne, que ele chama de, essa é a expressão de Humberto de Campos, cemitério na barriga. As pessoas que habitualmente comem carne é vista por ele como sendo pessoas que têm um cemitério na barriga, porque, na verdade, a absoluta desnecessidade desses nutrientes da carne. Agora, a questão toda não é a desnecessidade, é as doenças que a carne tem produzido ao organismo humano. Porque, em verdade, o excesso de proteínas da carne é um dos principais responsáveis pelos problemas de arteriosclerose, de entupimento das veias coronarianas e de problemas outros. Então, não é coisa de saúde, coisa nenhuma, é coisa de doença. Mas a verdade passada pela mídia é outra, porque a gente vive em uma sociedade onde a indústria do remédio, a indústria da doença, a indústria da morte, que é a indústria da pecuária, precisam de grandes lucros. E nisso aí, muitas vezes, a medicina, infelizmente, é muito arbitrária nisso, em termos errados, porque isso é pouco divulgado. Mas, na verdade, nos livros espíritas, desde os anos 50, 40, com essas obras de Chico, os espíritas já tinham uma série de dados. Hoje em dia, cada vez mais, todas as informações dos livros de André Luiz têm sido cientificamente comprovadas. Todas. Quando nós participamos de congressos da Associação Médica Espírita do Brasil, é reforçado todas as vezes as descobertas novas na área da biologia, da medicina, de fatos que já estavam contidos nas obras de André Luiz. Fazer o quê, né? Continuemos. É aquela que permanece soberana, aqui é a verdade, livre de toda e qualquer injunção escravizista, egóica, que proporciona paz interior, acima da transitoriedade conflitiva, de expressões que são válidas em um período e perde o sentido noutra circunstância. Então, voltando aqui a gente se contextualizar com o texto, que a nossa grande questão aqui é sobre a verdade, e que não depende exatamente de religião. E essa verdade, ela nos conecta profundamente com o Cristo interno, com a estrutura de fato real, que é a espiritual, infelizmente esquecida, colocada de lado pelos valores do egocentrismo e do afastamento nosso, consequência do afastamento nosso das leis divinas. Hoje o Espiritismo, assim como desde o Cristo, sobretudo, o objetivo maior é o retorno da conexão nossa, da harmonia nossa com as leis divinas. Esse retorno a essa harmonia é que possibilita o fortalecimento do eu interno, que foi colocado de lado pelas estruturas mentirosas do ego, e que agora, desde que nós o queiramos, pode voltar a ganhar vez, ganhar força. Então, a verdade é aquela que permanece soberana, livre de toda e qualquer injunção escravagista, egóica, que proporciona paz interior acima da transitoriedade conflitiva das expressões. Vejam, essa expressão tão moderna e bonita de Joana de Ângeles é aquela mesma dita pelo Cristo. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a paz do Cristo não é a paz do mundo.
A paz da proposta que nós estamos estudando aqui também não é a do mundo. Não significa que a gente vai estar isento, claro, de problemas e dificuldades, mas mesmo dentro de muito problema e de muita dificuldade, a gente vai manter a conexão interior com o eu superior, com o Cristo interno, e isso facultará a percepção da situação de tal modo que ela pode tolher, mas estará sob controle. Nós não permitiremos que ela nos infelicite, seja que situação for. Que são válidas, conflitivas, acima da transitoriedade conflitiva de expressões, que são válidas em um período e perde o sentido em outra circunstância. Então, o que nós mais queremos, isso está profundamente no nosso interior. O que nós mais queremos é segurança, perenidade em termos de paz e de equilíbrio. A gente quer encontrar uma possibilidade de percepção da verdade que nos dê estabilidade. Essa percepção é possível e nós estamos aqui trabalhando ela na medida que vamos nos abrindo a essa compreensão pela psicologia de Joana de Ângeles. Então, deixar de ser manipulado pelo meio, deixar de estar reagindo e sim agindo. Perceber que acima das conjunturas humanas há, com toda certeza, a presença das leis divinas. Então, isso é todo um conjunto de valores que a gente vai trabalhando para vencer e superar aquilo que ao longo de diversas encarnações fez com que nós tivéssemos vidas medíocres, de altos e baixos, e sempre acreditássemos em coisas exteriores até chegar a hora da desencarnação, que nunca foi uma hora bendita. A gente, ao longo das caminhadas reencarnatórias, quando estávamos envolvidos, sobretudo no materialismo, só desencarnamos porque não tinha outro jeito. E aí veio. Mas isso por quê? Porque estávamos nos identificando só com o transitório. Ia ter que abandonar o transitório. E aí a gente não queria abandonar aquilo que a gente deu tanta vida, tanto tempo, tanto interesse, e tinha que abandonar. Esse é o problema. Faz superar a ansiedade e conduz ao bem-estar contínuo, mesmo que situações difíceis se apresentem. Vejam que coisa. Na medida em que essa percepção da verdade, que é o espiritual, desperto em nós, o eu, o self, acaba-se as questões da ansiedade. Vocês sabem o que é que está por trás das questões da ansiedade, que hoje em dia é trabalhado muito, inclusive, pelos chamados livros de autoajuda. Ansiedade é só uma coisa. Você acha que poderia estar melhor do que está hoje? Que a sua vida poderia ser melhor do que está hoje. E aí você desejaria não estar aqui hoje. E aí você começa a ficar um pouquinho ansioso, que dependendo do nível de frustração que você tenha, maior será a sua ansiedade. Então a ansiedade em si é o seguinte: você acha que está vivendo uma situação que não merece. Você acha que agora, no dia de hoje, porque nós sempre, quando vamos trabalhar as questões da ansiedade, temos que nos voltar ao dia de hoje. Se tivermos entendido bem o Espiritismo e as aberturas de imortalidade que ele nos dá, é o seguinte: não tem dia melhor do que o dia de hoje. É assim que deveria ser. Se não estiver sendo assim, algo está errado dentro de nós.
Algo não está encaixado. Porque o único momento e possibilidade de vida que a gente tem é no dia presente. É o único local onde a gente de fato pode estar em termos de consciência conectada. É com o agora. Tá certo, você pode dizer, mas o meu dia está muito difícil porque eu estou enfrentando uma doença. Ou eu estou enfrentando uma perda de algo que era muito importante para mim. Por isso, eu não gostaria de estar aqui hoje, porque eu estou sofrendo isso. Nós podemos encontrar 1001 justificativas. Todas elas terão uma única raiz: egoísmo e personalismo. Apego e posse à ilusão e ao transitório. Então, o apego à ilusão e ao transitório pode lhe conectar com algo que você não está usufruindo agora. E aí você vai se sentir ansioso. Mas se você, qualquer um de nós, estivermos bem conectados com o espiritual, será o seguinte: o único dia que eu posso viver é o dia de hoje. E tudo que eu quero está aqui no dia de hoje. O que estará para vir no dia de amanhã e que será consequência do que eu estiver vivendo hoje, virá no seu tempo certo. Porque não há como o nosso dia de amanhã ser bom, de fato, se o dia de hoje não estiver trabalhando já esses valores hoje. Porque o mais comum é você ansioso hoje, amanhã você é mais ansioso ainda. Você hoje está frustrado, enfrentando uma série de limitações ou problemas materiais. Amanhã vai estar pior. E engraçado de tudo, e isso tem sido colocado constantemente na nossa cara pelo mundo materialismo, é que as pessoas que conseguem as facilidades que a gente projeta nunca se sentem satisfeitas. E você vai conhecer alguém que está tendo excelentes lucros no campo material, está vivendo sem problemas nenhum em termos de família e de afetividade, e intimamente está curtindo um nível de frustração que nem entende porquê. Por outro lado, a gente encontra pessoas que, por maior que seja a fortuna, que por mais que tenha milhões em bancos, nunca acham que é o suficiente e sempre pensam que podem perder tudo. E aí vive na ansiedade de perder o que tem, que já é um absurdo. Na ganância que nunca se sacia e nunca vai ser o suficiente. Então, essa realidade a gente sabe que é assim. Ao entender a proposta espírita, o que a gente pode fazer, sabe o que é? É acordar espiritualmente e dizer: o dia que eu tenho é o de hoje, eu posso viver muito bem hoje e devo viver com responsabilidade, já que eu sou alguém esclarecido espiritualmente. É assim que deveria ser. Então, voltando aqui ao texto, esse encontro com a verdade faz superar a ansiedade, conduz ao bem-estar contínuo, mesmo que situações difíceis se apresentem. E vejam, quando aqui fala sobre o bem-estar contínuo, tem uma questão muito delicada por trás disso. Porque enquanto a gente não se abre às possibilidades de espiritualidade nossa, a gente nunca julga merecer facilidades quando se estabelece em nossa vida. Então se dá aquilo. Você hoje, depois de passar por uma dificuldade financeira enorme, resolveu tudo. Graças a Deus. Resolvi tudo hoje. E amanhã continua tudo resolvido. Graças a Deus. No terceiro dia também. Mas daí em diante, algo em você vai surgir do seguinte modo: isso vai continuar assim até quando? Eu estou numa situação dessa, está tudo bem. Eu dei esse exemplo, mas você pode contextualizar isso na sua relação afetiva.
Se você viver um relacionamento amoroso muito bom, e aí você vai estar assim, mas isso vai ser até quando, meu Deus? Pelo amor, e pode ter certeza, isso acontece com muita gente. E sabe qual é o motivo que está por trás disso? É porque a pessoa ainda está sendo vítima do egocentrismo dela. Que lá dentro dela, devido às inúmeras frustrações que ela já teve, desde outras vidas, fica buzinando no ouvido dela. Até quando isso vai durar, hein? Tu pensa que vai continuar assim, Às vezes a gente atribui e não deixa de ter parcela de contribuições espirituais do lado oposto, né? Os obsessores, que não deixam também de ajudar, chegar perto e ficar buzinando. E assim, tu acredita que vai continuar assim? É claro que eles só atuam em nós porque encontram aberturas. E as aberturas estão na fraca espiritualidade despertada em nós ainda. Mas na medida em que a gente tiver realmente um compromisso mais firme de despertamento espiritual, a gente vai poder usufruir situações boas sem abertura nenhuma de sentimento de culpa ou de frustração, mas achando que tem o que merece, que vai estar melhorando mais ainda e em conexão com as leis divinas, ter certeza disso. Vamos aqui para o penúltimo slide. Nunca se deve pensar que a paz é ausência de atividade ou desafios. Trata-se de uma atitude interior, ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Então aqui é bem claro, nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividade ou de desafios. Então a gente tem de parar com aquele mecanismo habitual de quando surge um problema, uma dificuldade, a gente ficar inquieto, ansioso ou frustrado. Poxa, um problema de novo para eu resolver. E tu quer o quê? No mundo de provas e expiações. Quando a gente pensa que tudo vai bem, acontece isso. Nós não podemos mais estar agindo como crianças espirituais. Porque quem age assim é compreensível. As pessoas que estão aí no materialismo louco, que acham que tudo é matéria e não tem a menor ideia do que é espírito, é compreensível. Mas já nós que estamos trabalhando um nível de espiritualidade, não é mais tão aceitável, não. Porque nós sabemos com o tipo de mundo que estamos lidando e as necessidades de situações e complicações no dia a dia para resolver. Então tem que resolver com cara erguida e otimismo. E sabendo que depois de um problema, aguardar outros. É assim que Emmanuel diz em uma de suas mensagens. Depois de um problema, meu filho, resolveu? Aguarde outros. Outros vão surgir. Sem autoflagelação, sem autopunição, mas com consciência desperta. Trata-se de uma atitude interior ante acontecimentos, uma forma de ver como transcorre, nunca uma situação parasitária ou inútil. Então, essa forma positiva de encarar a vida é uma maneira ativa e profundamente equilibrada de enfrentar as situações. Face a essa constatação, trata-se de fuga psicológica, transferência de lutas, quando se tenta buscá-las na Índia, ou em Jerusalém, ou em Roma, ou diante desse ou daquele guru. Então, Joana de Anjos está dizendo aqui que face essa constatação que nós estávamos explicando há pouco, de que qual é a constatação? De que onde você estiver tem problemas. E de que você não pode permitir que esses problemas lhe desequilibrem.
Você tem que aprender com eles a estar auto-superando-se e despertando o seu lado espiritual. Fazendo isso, você não precisa colocar felicidades ou bem-estar em viagens turísticas para você lá na Índia ou em Jerusalém, onde for. Porque você pode viver um nível de plenitude, de satisfação, de espiritualidade profunda onde você está agora, hoje. Não é colocando lá em outro lugar ou em outra situação, não, é agora. Então você sai do jogo mentiroso projetado pela mídia, que fica colocando lugares paradisíacos, praias maravilhosas, onde ali você vai encontrar realmente o seu bem-estar. Isso é uma mentira. Se o bem-estar não for dentro de você até lá, você não vai encontrar lá de jeito nenhum. E se o bem-estar já está em você, ir lá é apenas uma opção. Não será mais uma necessidade. Você vai por opção. Você viajará e irá para tal lugar, mas você não colocará mais nesses lugares, nem em situações ou pessoas, a sua felicidade. Sua felicidade está em você. Você vai lá. Estando lá, você estar bem. Como estaria bem também aqui, sem viajar. Último slide. É um processo pessoal de autodeterminação, de autoesforço, de autoabnegação, possível de conseguido, desde que hajam sido investidos empenho, decisão e perseverança. A verdade compensa, estrutura proporciona saúde. Então, aqui é colocado para nós, olha, isso não é tão simples ou tão fácil. É um processo pessoal de autoesforço, autodeterminação. Você precisa querer essa nova forma de encarar a vida e perceber a sua situação espiritual com você mesmo. Aonde é possível de conseguido desde que hajam sido investidos empenho, decisão, perseverança. É preciso que realmente a gente queira e se empenhe em fazer essas propostas que estamos aqui trabalhando dos livros de Joana de Ângeles. Mas no final tem essa maravilha. A verdade compensa, estrutura e proporciona saúde em todos os níveis. Saúde no nível físico, psíquico, espiritual. Tudo isso é alcançado na medida em que nós vamos trabalhando o espiritual em plenitude em nós. Vamos para a prece de encerramento. O nosso próximo encontro, de hoje a 8, será 14h. Será antecipado. E nós iremos analisar esse tema aqui, problemas psicológicos contemporâneos. Então, o próximo tema do nosso estudo será 14h, será problemas psicológicos contemporâneos, ou seja, dos dias atuais. Resultado dos dias que nós estamos vivendo hoje. Pedir aqui a nossa irmã Clécia, ali de trás, para fazer a prece de encerramento.